Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Amanda e aqui neste canal eu procuro trazer reflexões sobre a palavra de Deus e hoje eu vou falar sobre a linguagem do amor de Deus, qual é e como é que a gente pode fazer para demonstrar o nosso amor através da linguagem do amor de Deus. Existe um livro de autoria de Gary Chapman, onde ele fala sobre as 5 linguagens do amor, que são palavras de afirmação, tempo de qualidade, receber presentes, atos de serviço ou toque físico. No livro ele fala sobre vários tipos de linguagens do amor, que são essas 5, e exemplos, ele dá exemplos de como as pessoas percebem o amor do outro. Por exemplo, tem gente que gosta de receber elogio, mais do que receber presentes. Tem gente que gosta de tempo de qualidade, ou seja, para ela, você demonstra amor quando você está um tempo com ela. E ele fala vários exemplos. Por exemplo, uma mulher que a linguagem do amor dela é atos de serviço. Se o marido trouxer presentes para ela, mas não ajudar na casa, ele não está falando na linguagem do amor dela. Então, ela não vai entender que ele a ama. Então, se a linguagem dela for receber presentes, toda vez que ela receber um presente, ela vai se sentir amada. Então, é mais ou menos isso que o livro discorre sobre, e é bem interessante, porque eu descobri aqui na minha família a linguagem do amor, tanto do meu marido quanto da minha filha, e assim, eu acho interessante o livro, sabe? Então, a linguagem do amor de Deus é a obediência. A gente pode ver que Jesus, ele veio, né? Ele se despiu da sua glória, ele saiu do céu, né, onde ele estava lá com Deus, quando a terra foi criada, estavam o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né, Jesus veio para salvar a humanidade que estava perdida. Então Jesus, ele teve que abrir mão da sua glória, se tornar um homem, né, vir em forma de ser humano, passar por todas as necessidades que o ser humano precisa passar, e crescer nesse tempo aqui, né? Levou 30 anos para Jesus iniciar o seu ministério. E Jesus, a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E Jesus, ele não queria passar por essa cruz, né? Porque ele diz assim: Senhor, se for possível, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, a Bíblia diz que a Deus agradou moê-lo, né? E então Deus queria que Jesus, como um cordeiro perfeito, como lá profetizado no Antigo Testamento, ele iria mudo ao matadouro, né? E ele era um cordeiro perfeito que tinha que ser sacrificado para que a aliança de sangue fosse feita e hoje nós tivéssemos o nosso escrito de dívida rasgado, né? Jesus, ele pagou um alto preço, né? Tem a música, foi pago um alto preço lá na cruz pelo sangue precioso de Jesus. Então Jesus pagou um alto preço para que eu e você não passássemos pela segunda morte, que é a morte eterna, né? Nós vamos passar pela primeira morte, que é a morte desse corpo físico, mas depois no julgamento terá uma outra morte, né? Que é a morte eterna. Alguns, né, os salvos vão estar com Cristo e as outras pessoas vão estar, como a Bíblia fala, né, tem o céu e tem o inferno. Então, aqueles que não estarão com Cristo estarão, né, passarão a eternidade no inferno. Então, quando Jesus veio, ele veio fazer a vontade de Deus. Jesus cumpriu todo o propósito, ele obedeceu a Deus. Então, suportou a cruz, né, que naquele tempo a cruz era uma vergonha, então ele suportou a vergonha da cruz e não olhando para o que estava passando. Eu quero ler esse versículo aqui para vocês. E está em Hebreus 12, 2. Hebreus 12, né? Portanto, também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. E é essa parte que eu quero ler. O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Então Jesus, ele não fez caso do que ele estava passando. Ele suportou tudo aquilo porque ele estava olhando para a alegria que lhe estava proposta.
e depois ele se assentou à destra do trono de Deus. Então, Jesus ele veio para obedecer. Também temos a história do rei Saul, né, que está em 1 Samuel 15, depois você pode ler se você assim desejar, que no versículo 18 diz assim: enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Então, Saul não fez isso. Saul perseguiu os amalequitas, mas ele poupou o rei Agag. Saul, no versículo 9, e Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Samuel gostava muito de Saul, né? Madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã. Veio, pois, Samuel a Saul e este lhe disse, bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. E aí Samuel disse, que balido, pois, é esse de ovelha que estou ouvindo? E aí Saul respondeu, de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. E ele ainda quis fazer parecer que foi o povo, né? Que na verdade o povo só fazia o que o rei mandava. Então, no contexto aqui que Saul fala que foi o povo que poupou, eu creio que foi ele que disse, poupem o melhor, porque nós vamos sacrificar ao Senhor. E aí Samuel disse, né, que Deus tinha escolhido ele, mas Deus tinha se arrependido. Ele diz assim, porque, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. E aí Saul disse que não, que, pelo contrário, ele deu ouvido à voz do Senhor. Então, ele ainda achava que estava cumprindo a voz do Senhor, sendo que ele não executou o que o Senhor mandou. Deus mandou que destruísse totalmente aquele reino e ele poupou para oferecer ao Senhor, na mente dele, né? E aí Samuel diz assim, no versículo 22, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que é melhor obedecer do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque Deus sim se agradava dos sacrifícios no Antigo Testamento, né? Era necessário ir uma vez por ano ao templo para oferecer animais em holocausto pelos pecados dos homens, porém, Deus se agrada mais ainda que se obedeça à sua palavra. Então, que neste 2026 nós possamos pedir ao Senhor um coração humilde, um coração contristado, um coração quebrantado, um coração que tenha, primeiro, consciência da presença de Deus, porque Deus, ele está em todo lugar. Deus está conosco em todo o tempo, porque eu já falei no vídeo, te apresento o Espírito Santo, que eu vou deixar linkado aqui, que a gente tem o Espírito Santo, né, dentro de nós. Toda vez que nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, o Espírito Santo vem, o nosso Consolador, o nosso Ajudador, o nosso Intercessor, ele está conosco, está dentro de nós. Porém, muitas vezes nós podemos entristecer o Espírito Santo, nós podemos fazer coisas que o entristecem ou ignorar a sua presença. E ele está dentro de nós. E o Espírito Santo é uma pessoa e ele quer ser levado em consideração, né? Então, nós precisamos estar com a consciência da presença de Deus. E no Salmo 91 nós temos, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Salmo 91, 1 e 2. Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, habitar não é passar, habitar é permanecer. Então, nós precisamos pedir a Deus para termos consciência da sua presença. Termos o coração quebrantado, um coração contrito, para que possamos experimentar o novo de Deus. Para que eu possa experimentar o novo de Deus, eu preciso estar mais com Deus. Eu preciso estar mais presente, eu preciso ler mais a palavra, eu preciso orar mais, eu preciso descer à casa do oleiro, né?
que é Deus manda quando a gente vai orar, que a gente entre, fecha a porta do quarto. Isso pode ser no sentido figurado, porque você pode orar em qualquer lugar, mas isso pode ser também no sentido literal. Entrar no seu quarto, fechar a porta e começar a falar com Deus, crendo que toda vez que você fala, Ele ouve. Esse ano de 2026, que você possa buscar mais a Deus, ler a palavra. Existem vários planos de leitura bíblica, mas você pode ler 3 capítulos por dia, que dá certinho um ano. Se você procurar no Google, você vai achar planos de leitura bíblica que você pode imprimir, marcando os dias que você estiver lendo. Você pode também ouvir a palavra, você pode fazer leitura corrida e assim meditar nos versículos. Mas o mais importante do que ler a palavra é você estar em oração com Deus, pedindo que Ele lhe ensine a obedecer, lhe dê um coração contrito, um coração quebrantado, para que você possa receber o novo de Deus. E a gente precisa buscar esse novo pela palavra. Paulo nos diz em Romanos 12:2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para obedecer, você precisa saber qual é a vontade de Deus, né? Então, a vontade de Deus, ela está na sua palavra. E Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, ou seja, não tome a forma deste mundo, mas renovai a vossa mente, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então você vai transformar o seu entendimento à medida que você lê as escrituras, que você procurar entender qual é a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus. Tiago nos diz em Tiago 1:22: tornai-vos, pois, praticantes na palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, será bem-aventurado no que realizar. Então, a linguagem do amor de Deus é a obediência. Nós precisamos aprender da palavra para saber a vontade de Deus, para então obedecer a Deus, e seremos bem-aventurados naquilo que fizermos. Então eu quero orar com você agora. Se você puder, feche seus olhos. Pai, é início de ano e eu quero pedir ao Senhor que nos dê um 2026 diferente. Nos faça, Senhor, obedecer a linguagem do amor do Senhor, que é a obediência. Nos ajuda, Espírito Santo, como nosso ajudador, como nosso consolador, como aquele que nos mostra o caminho. Que nós possamos, primeiro, ler a palavra, orar para entender a vontade de Deus, pedir a Deus um coração contrito, um coração quebrantado e não ser resistente àquilo que o Senhor quer que façamos, porque muitas vezes o Senhor nos pede coisas que não queremos fazer, mas que possamos, com a tua ajuda, Espírito Santo, fazer a vontade de Deus, ser obedientes àquilo que o Senhor quer nos mostrar, ainda que Ele não fale diretamente conosco, mas fale através da palavra, que é um livro que fechado, é um simples livro, mas aberto, é a boca de Deus falando para nós. Então, que nós possamos, nesse ano de 2026, receber o novo de Deus, sermos transformados pela palavra, estarmos mais perto do Senhor nesse novo ano que se inicia, em nome de Jesus. Amém. Eu quero desejar um feliz 2026, um 2026 onde você possa estar mais perto de Deus, que você possa estar com o coração mais quebrantado, que você possa orar mais, buscar a palavra, entender aquilo que o Senhor quer que você faça e fazer a vontade de Deus, porque você vai ser bem-aventurado em tudo que você fizer. Muito obrigada por estar comigo até aqui e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau.